Mudar a chave, é assim que é o futebol. Mas atenção, certamente teve uma pequena pausa para curtir a homenagem a uma geração histórica, a da democracia corintiana, que brilhou 40 anos atrás com a camisa alvinegra. Entre eles estava Zé Maria, o Super Zé, pai de Lázaro. Um momento épico do clube, né? É claro que aumenta demais para mim ainda o peso ali de tê-los ali, né? Fernando Lázaro optou por um time com Barleta como titular pela primeira vez. Mais uma tentativa para suprir a ausência de Renato Augusto. Mas quando a fase não é boa, até lances como esse acabam tirando quem poderia ser solução. Juliano, substituto natural do camisa 8, saiu com um problema no olho após essa bolada. Mas é assim que o futebol oferece suas oportunidades também. Matheus Araújo, escolhido para fazer a função, tabelou com Fausto Vera e tocou com categoria para tirar o 0 do placar em um momento tão complicado para o time. O primeiro gol da carreira do jovem que se emocionou. Matheus Araújo para fazer o primeiro gol com a camisa profissional do Corinthians. Eu luto diariamente, todo dia, para estar no meu melhor nível, para estar dando o meu melhor aqui pelo Corinthians, e fazer esse gol para mim é um alívio de que eu estou no caminho certo, que é só continuar trabalhando que eu vou conquistar grandes coisas. Um time que sofreu dentro de campo e que só sentiu o alívio com o gol de Roger Guedes no rebote do goleiro Rafael Cabral. Daronco marcou falta de Gil na jogada, mas corrigiu a decisão com o auxílio do VAR. A minha pergunta na hora que ele foi pro VAR, eu falei o que ele ia olhar no VAR, se era impedimento ou se foi falta do Gil. Ele me deu amarelo e falou que ia ver se foi falta do Gil, que a decisão de campo dele tinha sido falta. Acho que ele decidiu correto, empurrão acontece dentro da área. Antes de eu fazer o gol mesmo, o lateral deles me empurra. O gol do Cruzeiro nos acréscimos trouxe uma certa apreensão a Fiel, mas não impediu o Corinthians de estrear vencendo no Brasileirão. 3 pontos importantes em campo em um campeonato tão complicado como o Nacional, mas que vieram em uma vitória com uma atuação que não convenceu o torcedor. E o próximo desafio vai exigir ainda mais de Fernando Lázaro e seus atletas. Nesta quarta-feira, o Timão tem o seu primeiro compromisso em casa pela Copa Libertadores da América, quando vai receber a equipe do Argentino Júnior. Acho que Corinthians é raça, né? Raça, coração, sabemos que vai ser um jogo de extrema importância, procurar a liderança do grupo, a liderança geral, e vamos procurar dar o nosso melhor. Primeiramente, ganhar de qualquer jeito, sabe? Jogando bem ou mal, acho que os 3 pontos é o principal, numa chave muito difícil, que é da Libertadores. Mas é como eu falei, a gente tem que pensar no jogo de quarta-feira, já pensar no de Goiás, que aqui tem que ganhar todos os jogos, né, para não vir uma pressão. Mas é que a gente quer essa sequência para criar aquele gostinho da vitória, de ter uma sequência de vitórias, é muito importante. Aí o Roger Guedes, que fez o segundo gol do Corinthians, 2-1 placar final para cima do Cruzeiro. Assunto para todos eles, Denilson Show, João Pedro Sgarbi, você, Sgarbi. Ah, que fase. Vai não aguento mais, que fase. Vai melhorar. Dizem que quando no jogo tá tudo ruim, no amor está tudo ruim. Não tanto. Não tá tão assim não, mas tá difícil. Olha, temos um colorado hoje, Marcos Assunção, de vermelho. Não merece muitas homenagens do Inter, mas pelo menos não perdeu fora, né? Tô junto com você, Até que não foi tão ruim. Agora, quem tá numa fase alta, boa, tudo certo, é Chico Garcia. Ô, Chico, hein? Eu tô lembrando daquela música do Bruno Mars, Versace on the Floor. Olha! Gente! Vocês estão demais. Agora, dá uma olhadinha na descrição, na tranquilidade de Ulisses Costa. Chegou aqui hoje na sua, de boa. Você sabe disso. Obrigada, E o negócio é o seguinte... Alguns anos de parceria, né, Ulisses? Você mora no meu coração e não paga aluguel. Obrigada. Outra coisa, eu queria parabenizar... Faltava, né? Uma folguinha. Eu queria parabenizar o Flaco Lopes, que eu critiquei tanto. Humildade, perfeito! Ó, Ulisses, ó, pra você, ó. Agora, a humildade, não se precipite. A humildade pra onde vai? Todo
os que eu critico aqui, eles evoluem. Então eu acabo ajudando eles com as minhas críticas. Faz isso dos jogadores do Inter, então, por favor. Olha só, este homem está feliz, alegre e eu diria aliviado. Não, você manda, Bibi, não. Eu pedi 5 na barreira, então 5 na barreira lá. 1, 2, 3, 4, 5. E parabéns também aí, Bitinga. Um beijo pra vocês que mandaram um beijo nosso pra vereador, você. Nosso vereador. Pessoal te ama, Bitinga. Cidade Você dá o maravilhosa. som da Xuxa. Agora, olha só, este homem hoje, mais uma vez, ele muda de endereço. Estava em São Paulo, aqui na sexta-feira. No final de semana, agora, ele foi ao Rio Grande do Sul. A capital maravilhosa, chamada Porto Alegre. Everton, você tá impossível. Você está virando o nosso país. Boa tarde, ó. Marcha fúnebre tripla. Renato, porque o América, o Cruzeiro e o Galo perderam. Foram amassados. É o hat-trick. Hat-trick. E o que mais me preocupa nessa história toda, sabe o que é? O quê? O que mais me preocupa é porque, por exemplo, a derrota do Atlético te preocupou, a do América te preocupou. Não. A que mais me preocupou foi do Cruzeiro, porque perdeu pro pior time entre os 3 adversários, disparado. O Corinthians é como uma cadela rottweiler que eu tinha, Renata, que entrava no cio, mas não criava. Entrava no cio, mas não criava. O Corinthians não cria. Impressionante. Olha, o jogo, Ronaldo, foi um primor, uma partida de encher aos... Qual foi, por exemplo, do Fluminense? Foi incrível, perdeu até peso. O do São Paulo foi. Nossa, do São Paulo, do Santos foi. Os 2 times paulistas que... O do Flamengo, posso falar uma coisa? Na rodada... e Palmeiras. Posso falar uma coisa? O jogo do Vasco... Foi no Zebrão, Não, o Vasco começou, fez 2 gols muito rapidamente. Tomou um gol no final do primeiro tempo e aguentou toda a segunda etapa. Esse foi jogaço do Vasco. Vocês são muito clubistas jogou muito bem e Fluminense também. Vocês são muito clubistas. Vocês têm que ser comentaristas, vocês têm que ter personalidade primeiro e não ser clubista igual o Ronaldo Giovanelli. Legal o teu final de semana. Qual jogo foi bom? Eu começo, inclusive, com você, Ulisses Costa. Pois não, Renato. O Corinthians teve uma exibição satisfatória ou só o resultado foi positivo? Horrível. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. O resultado não diz que foi o jogo. O Corinthians não jogou bem, deixou muito a desejar. As alterações surtiram efeito, o time foi um pouco mais ofensivo. O Piquitito, que é amigo do Everton lá, falou muito sobre esse Cruzeiro. Eles estão muito preocupados com a situação do Cruzeiro, em termos até de rebaixamento. É que a imprensa mineira fica fomentando, sabe, nos bastidores antes do jogo, a gente fica conversando, trocando ideia. E o Corinthians tem um cara que é fora do comum, que é fora da curva, quando não tá o Renato Augusto, que é o Roger Guedes. É impressionante que ele se dedica, ele se entrega, ele volta para marcar, a qualidade que ele tem, não é mesmo? Mas, enfim, venceu o jogo, mas aos trancos e barrancos e não convenceu. Agora, Chico, vamos para os lances polêmicos, porque são 2, na verdade. Começamos com o gol que, em campo, foi anulado pelo Daronco. Ele deu a falta do Gil. Depois, no VAR, ele refez o seu pensamento, olhou por vários ângulos. O Denilson até destacou uma câmera mais próxima e acabou validando o gol do Roger Guedes. Tem uma câmera do VAR que a gente tem acesso na transmissão, né, que era a mesma que o Daronco estava vendo, que, para mim, esclarece muito. Eu diferencio ali contato de movimento adicional de infração. Eu acho que o Gil, ele tá segurando o marcador, né, o Machado do Cruzeiro, e ele solta o jogador para saltar. Eu não vejo um movimento de gatilho, de empurrão. Por isso, se fosse o Daronco no vídeo, né, chamado pelo VAR, que provavelmente entendeu como gol legal, porque ele marca a falta no campo, né, eu iria lá no VAR e teria validado o gol também. E você, Marcos Assunção? Gol perfeito, Renato. O Gil não faz nenhum tipo de movimento para empurrar o jogador do Cruzeiro para que ele faça esse papel de ator todo, né? Então, ou seja, esse gol aí colocamos na conta desse jogador, por não ter marcado o Gil. Felipe Machado. Colocamos na conta do Felipe Machado por ter tomado esse gol, porque se ele marca direito o Gil, o Cruzeiro não teria tomado esse gol. Olhe pra vocês, Garbi. Eu tô com os 2. Pra mim, se anula um gol desse, tem que anular todos os gols de bola parada que tem no futebol brasileiro. Pra mim, contato normal, assim, os dois estão buscando espaço, gol legal também. Se jogou. A gente vê, Ronaldo, que o jogador do Cruzeiro, Felipe Machado, ele valoriza mesmo. Só que aí, que bom que tem o VAR pra poder ver esse tipo de coisa. Porque o Daronco foi uma convicção, não é? O VAR ajudou, Ronaldo, o VAR ajudou. Não, e com dois marcadores ali em cima, né? Com 2 caras marcando o Gil,
Um abdica de marcar, se joga, e o outro tenta colocar a mão. Você pode ver o lance aí. O outro tenta ir com a mão, porque aconteceu isso, todos os escanteios que saíram dentro da área ali. O Gil foi bem marcado. E na primeira vez que teve esse contato, o cara se aproveitou para se jogar. E aí, pra mim, gol normal. Pra mim, gol normal. Nós gritamos lá da cabine. Eu gritei. Falei, Daronco, vem ver o VAR do seu cavalo. Vamos ver o outro lado da história. Qual é a opinião de Everton Guimarães quanto a esse lance? Everton, pra você, gol legal ou deveria ter sido anulado pelo Anderson Daronco? O Daronco, que estava ao lado do lance, muito próximo, deu falta. E o VAR mudou o que ele havia determinado com o apito na boca a 2 metros do lance. Então podem xingar, brigar, agredir, podem fazer o que vocês bem entenderem. Porque o Gil, que um dia foi vítima, né? Ele sabe muito bem, desse mesmo lado, porém em outro estádio, Sandro Meirahit, lembra, Gil? Pois é, ontem você se deu bem no lance, porque você empurra um e o outro você apoia a mão no peito, não deixando ele subir. Não foi falta não, Renata, foram 2 faltas, não foi uma, foram 2 faltas no lance. Mas, lamentavelmente, a pressão, né? Foi lá no VAR, o VAR consertar uma determinação do árbitro dentro de campo, agora virou MMA. Aliás, está na tela da Band, o UFC, né? Então pode levar o Gil para lutar, porque ontem ele deu 2 golpes, um no Machado e outro, me parece, que no Lucas Oliveira. Um escândalo, 2 lances faltosos e o VAR foi lá e ajudou o Daronco. Aliás, ajudou, não prejudicou, porque no campo ele deu falta. Olha só, o Denilson tem uma opinião aqui interessante. Eu queria até que você repetisse o que você disse e o que você ponderou também. De primeiro momento, eu teria dado a falta. De primeiro momento. Falei, falta do Gil. Aí, quando eu vejo a câmera, que até parecido com o olhar que o Daronco tinha ali no momento, que ele estava de frente pro lance, eu não vejo, o Chico usou aqui o adicional, né? O movimento adicional. Eu não vi também esse adicional. Eu vi o Gil se escorando e aí ele dá um pequeno empurrão para dar um passo para trás. Porque se o Gil empurra e salta no mesmo lugar, falta clara. Mas ele não empurra e salta no mesmo lugar. Ele só marca o espaço dele, dá um passo para trás e salta. Então, aí quando eu vejo no VAR, aí eu achei correta a decisão do Daronco voltar atrás no que ele tinha apitado no primeiro momento. Nessa imagem, inclusive, do VAR, a carga feita pelo Gil nem parece ser forte a ponto de deslocar o adversário. Aí você fica com essa sensação de que realmente a falta não existiu, mas o contato, sim, nem todo contato é faltoso. Agora, Chico... Fagner, esse é o assunto. Agora eu quero ver. Rapaz, Fagner tomou um cartão amarelo e depois tem um lance aí, onde ele se envolve, acho que é o Bruno, né, inclusive, Bruno Rodrigues. E aí ele faz um movimento com o cotovelo, não é com o braço, só que ele é pequenininho, né, então não chega lá em cima, né, chega aqui mais ou menos. Eu já chegaria lá no alto se fosse eu, né, era uma chegadora. Não ia dar nada, não ia pegar em ninguém, ia passar batido. Eu ia ser no vácuo. Ia passar batido. E aí, Chico, a sua opinião... Eu quero saber o que você pensa desse lance. Você daria um segundo amarelo, um vermelho, ou não marcaria nada, como assim o fez o Daronco? Então, né, não marcou nada. Nada. E aí a gente tem o árbitro de campo, a gente tem o assistente, que na verdade era o 4º árbitro, acho que estava por aqui, né, porque o assistente corre do outro lado. Ele tá numa visão boa também, tem uma câmera aberta que tá ele olhando de frente. Tem o VAR com todas as câmeras, né, e isso para mim é um absurdo, porque no que a gente falou agora há pouco, de movimento adicional, é isso. O Fagner entra na disputa por baixo e ele tem um movimento adicional de atingir o rosto do jogador. Isso é conduta violenta, é cartão independentemente vermelho. se ele atinge ou não, o que ele quis fazer era ele isso. Ele foi com o cotovelo, braço, tudo para tirar o cara da jogada sem disputar a bola. Porque ele vai por baixo, ó, e atinge o rosto. Isso foi no finalzinho do primeiro tempo, se ele tomasse, por exemplo, um amarelo ou já fosse expulso, isso seria enfim. o mínimo. Ele tomou um amarelo no segundo tempo, não é? Então, mas é uma reclamação. Para vermelho. O Denilson também, a gente vai falar mais sobre isso, em que o Fagner não foi advertido, o Daronco deixou por isso mesmo, passou batido. O mínimo, ele vai por cima, você vai ver o lance, ele vem por cima aqui na bola, ele vai dar o bote, ó o que ele faz, ele dá o bote, ó, erra a bola e atinge diretamente o jogador. Para mim, para expulsão. E para você, Assunção? Expulsão também, Renata. A gente vê esse lance. O Fagner já tem essa fama, né? Ele deveria tomar mais cuidado em jogadas assim, mas você vê que ele já chega forte embaixo. E ainda deixa o cotovelo para atingir o jogador. O que me impressiona, Sgarbi, é que o VAR, ele atuou rapidamente, por exemplo, no gol em que o Daronco anulou, mas aí...
Ficou por isso mesmo. O Fagner é um excelente lateral, isso é um fato, acredito que todos aqui pensam igual. Só que aí é pra vermelho, não tem nem... E eu acho engraçado ter um cidadão aqui no programa que falou tanto da arbitragem semana passada e tá quietinho ali na mesinha dele agora, entendeu? Porque não foi pressão dele? O Ronaldo tá pressionando a arbitragem desde o começo. Ele acabou de falar lá no Daronco, vai ver o VAR, não vai ver o VAR. A semana inteira, a semana passada inteira. Edna, o Klaus Aparecido, e agora do Daronco tá quietinho. Eu pensei que você ia cantar a semana inteira, fiquei esperando pra te ver Corinthians, pra te ver jogar. Deixa eu falar, comparado ao lance do Dudu numa final do Paulista, com um lance totalmente natural, o movimento natural, isso aí não foi nada. Comparado também ao que apanhou o senhor Renato Augusto, que não consegue voltar, porque foi abalroado dentro de campo e nem cartão tomaram, eu acho que é um lance natural, movimento natural também de UFC. Ronaldo, por que você não disse que o Dudu tinha que ser só que é futebol, esporte. Um erro justifica o outro agora. Natural. E pra você, Everton Guimarães, qual é a sua análise sobre esse lance? O pessoal tá reclamando muito aí em Minas, eu percebi hoje pela internet, não é? E aí, Everton? Francamente, né, Renata? Francamente. O Ronaldo ficou aí 2, 3 semanas... Aliás, 3 semanas não. Desde 2021 que o Ronaldo fica aí reclamando de arbitragem. E agora chega aí todo faceiro e não abre a boca para falar desses absurdos ocorridos aí. É de lascar, viu? Isso era lance para expulsão, Renata. Isso aí é lance para expulsão. Deu no gogó, Renata. Deu no gogó. Isso é lance de UFC. It's time! Para! Dedê, a sua opinião aí para quem não acompanhou. O quê? Primeiro pro Everton e segundo pra camisa do Assunção. Que era isso que o Fard tinha que ter merecido, levar um vermelhão desse aqui. Levar um vermelhão desse aqui, ó. Porque se ele vai, Loirão, tava até falando com a Assunção aqui, ó. Ele já faz a falta. Mesmo se não tem o cotovelo, já seria a falta. Ele dá o bote, ele erra a bola, fez a falta. E se ele vai assim, ó, aqui, ó, no peito do cara, tá suave, falta. Ah, deu um amarelinho, beleza. A hora que ele faz isso aqui, ó, esquece, vermelho direto. O que me impressionou é que nem amarelo foi dado. Tudo bem que nem tem dado, porque assim, agora, gente, o VAR não olhar, tem todas as câmeras, tem a imagem à disposição e concordar. Porque não tem o que fazer, né? Ele não deu nada. E aí eu te pergunto, Sgarbi, e se fosse o Felipe Melo? Nossa senhora, era vermelho e cadeia na hora, cara. Né? Então, se fosse o Dudu... Não, então, mas é engraçado, ô Ronaldo, aí perguntou pra mim, a arbitragem da brecha pra acontecer mais isso. isso. Você falou que o Dudu merecia ter sido... Você falou, o Dudu merecia ter sido expulso. Ah, eu falei? Não acredito, vocês falaram que era um lance natural, o Dudu falou, não acredito, é lance natural. Então foi lance natural também, de UFC, e toque da Chico e da Francisco. Mas eu só acho que a CBF, ela fez toda uma preleção falando de arbitragem, de rigor. O que nós percebemos nessa primeira rodada? Os técnicos, é lei do silêncio pra eles, ou vai ter cartão. Muito bem. Não tem essa, não tem meio termo, é censura. Com jogadores também, né, Renato? Com jogadores também. Não, o jogador, mas eles já disseram, o jogador que se aproximar do VAR pra reclamar, não esperar o VAR fazer análise e já for reclamando, xingando, vai tomar cartão. Os jogadores já estão sabendo. O Roger Guedes tomou isso no meio de campo. Agora, quanto aos árbitros, vocês viram alguma regra? Árbitros contra os técnicos, quem falar muito vai ser punido? Foi o que aconteceu. Mas por que esse rigor não acontece em lances assim? Aí é que então, por isso. Você prefere dar um cartão por reclamação e não punir uma violência. Se o treinador do Cruzeiro reclamasse desse lance de forma excessiva, seria expulso em campo. Exato. Aí você expulsa por reclamação e não pune a violência. Sim, não pune a violência. Olha, eu não sei o que vai acontecer. São 37 rodadas ainda e muita coisa a gente vai ver nesse Campeonato Brasileiro.